Bom dia, vamos para o nosso quarto tópico, pai dos fiéis. Por que o patriarca Abraão é conhecido como o pai dos fiéis? Em Gênesis capítulo 3, versículo 6 ao 9 diz: É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo que todas as nações serão benditas em ti, de sorte que são da fé, são benditos com o crente Abraão. Amém? Então, Abraão, ele foi obediente, ele creu em Deus e por isso foi conhecido no mundo inteiro como o pai dos fiéis, pela sua obediência. E na notinha diz o seguinte: a prova de Abraão foi mais severa que já dada a um ser humano se tivesse fracassado. Nunca teria sido registrado como o pai dos fiéis. Se tivesse se desviado do mandamento de Deus, o mundo teria perdido um exemplo inspirador de fé e obediência questionável. E diz mais: devolva a Deus a posse que ele lhe confiou, e ele confiará ainda mais em você. Por outro lado, guarde as posses para si mesmo e não receberá recompensa nesta vida e perderá o galardão da vida futura. Amém? Então a gente viu que Abraão ele criou tanto em Deus que ele saiu do meio da sua parentela, foi para um lugar desconhecido, mas ele confiava. Quando Deus fez o chamado a ele, ele simplesmente não questionou e foi, né? E com isso foi conhecido agora esse homem como o pai da fé. Letra B. Como a promessa da semente revela a pregação do Evangelho ainda no tempo de Abraão. O que foi dito lá em Gênesis capítulo 3, versículo 16? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridades, como falando de muitos, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Então, ali estava dizendo que na descendência de Abraão seriam benditas todas as descendências da terra. De Abraão, né? Ele veio dessa linhagem, vai, até que chegou, né? E Abraão, ele compreendeu isso e confiou em Cristo para o perdão dos pecados, né? E essa fé é que lhe foi atribuída como justiça. A aliança com Abraão também manteve a autoridade da lei de Deus. Amém? Que lindo, né? E a seguinte pergunta é: por que Abraão foi escolhido como receptor do Evangelho quando muitos outros naquela época não foram? Lá em Gênesis 26, versículo 5 diz: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, e os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. Né? E em Tiago 2,19 diz: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem a obra é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Israel? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: creu Abraão em Deus e foi-lhe imputado como justiça e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então a gente vê o quê? Que Abraão foi escolhido porque ele creu em Deus, ele foi obediente a Deus, né? E agora ele fez o quê? Com a obediência, sequentemente, ele fez as obras que Deus desejava que ele fizesse. Então aí a gente vê, porque há uma diferença. Satanás, ele crê.
Mas ele obedece? Não. Ao contrário de Abraão que creu. Então, por isso que ele foi escolhido como receptor do evangelho, né, daquela época. Abraão creu em Deus, como sabemos que ele creu de fato? Suas obras confirmam o caráter da fé que tinha, e a sua fé foi-lhe atribuída como justiça. Amém? Que lindo, né? Que possamos nos encaixar aos olhos de Deus como servo Abraão. Pessoas que creem, que obedecem, praticam a sua obra. Amém? Tenha todos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.